Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de Geografia do sétimo ano comigo, professora Ana Isabel. E hoje nós vamos fazer a revisão do capítulo 15 e 16 do livro de vocês. O capítulo 15, que vai falar sobre a organização do espaço da Amazônia, que está na página 216, e o capítulo 16, da dinâmica da natureza da Amazônia. Então, veja, a gente vai começar a estudar o território da Amazônia, o complexo regional amazônico, né, que ele vai ter uma área de 4,9 milhões de quilômetros quadrados e nesse território, vai viver 10% da população do Brasil, ou seja, é uma área muito grande e pouco povoada. Aqui vocês veem o complexo regional amazônico, né, a divisão do complexo regional. Aqui o território da Amazônia Internacional, né, a parte que compreende o Brasil, mais Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. E aqui a Amazônia Legal, né, que vai ser cerca de 5,2 milhões de quilômetros quadrados, que vai corresponder a 61% do território brasileiro e foi criada, né, como uma região, uma política para a execução de planos de desenvolvimento e ações de assistência e fiscalização, né? Então, essa região aí que a gente vai chamar de Amazônia Legal é a parte da Amazônia que a gente encontra no território brasileiro, né, e que é uma área, né, onde se deve ter políticas de fiscalização e de controle. Então, gente, nas aulas, né, que eu já ministrei para vocês, na aula 23, por exemplo, a gente tem eu falei para vocês como foi a ocupação do território da Amazônia. Nas outras aulas, eu falei sobre a questão do desmatamento, do efeito estufa, né? Então, eu preciso que vocês retornem a essas aulas, né, para poder essa aula ficar um pouco enxuta, senão a gente vai ter que fazer uma aula muito extensa. Então, para não ficar uma aula tão extensa, eu necessito que vocês retornem para as outras aulas que vocês já assistiram, né? E vejam, né? Leiam lá no livro de vocês, principalmente esse capítulo 15, né? Que a gente já abordou nas outras aulas, falou também sobre o desenvolvimento sustentável. Então, tudo isso foi temas das outras aulas que eu preciso que vocês revisitem, que vocês assistam novamente, né? E vou seguir com o capítulo 16, né? Que vai falar sobre a dinâmica da natureza, né? Que foi um tema que a gente não abordou detalhadamente nas aulas, e aí a gente vai falar um pouco sobre esses aspectos naturais da região da Amazônia, começando pelo clima, né? O clima o clima predominante, que vai ser o clima equatorial, né? Que tem as médias anuais em torno de 26 graus. É um clima que vai chover muito, mais de 300 milímetros por ano, né? E embora a Amazônia as temperaturas elas sejam elevadas o ano todo, em alguns pontos do seu território, por exemplo, no sul da Amazonas, no Acre, Rondônia, Mato Grosso, durante o inverno, né, ocorre a friagem, né, que é o fenômeno que vai provocar a queda da temperatura, né, devido à atuação da massa polar que vai adentrar no território brasileiro. Então, veja, lá dos polos ela influencia até a região norte, né, vai esfriar bastante, mas lembra que é só lá naquela parte mais sul da região norte. E aí a gente tem um climograma de Manaus, né, que vai mostrar aqui a característica do clima equatorial, um clima muito chuvoso, com baixa amplitude térmica, né, temperaturas bem regulares ao longo dos anos, né? A gente vai ter durante 6 a 7 meses do ano, que é de junho a novembro, a pluviosidade ela vai ser menor, né? E 6 meses restantes com maior quantidade de chuva, né? Veja só que mesmo a pluviosidade menor ainda é significativa, se comparado, por exemplo, com a região Nordeste, que não são poucos os meses de chuva, né? E predomina maior a estiagem. No que se refere à vegetação, vocês sabem que a vegetação típica, né, a floresta equatorial, no caso a Amazônia, né, a floresta amazônica, que vai ter
vai ter 65% do total do bioma amazônico, a gente tem aqui no Brasil, né? Vai ter também, né, no Complexo Regional Amazônico, há também os trechos de cerrado, né? Principalmente ali no Amapá, Tocantins, Rondônia, Mato Grosso, em Roraima, né? E também a gente vai ter como característica dessa floresta amazônica essas matas de terra firme, né? Que são aquelas matas que não inundam em nenhum período do ano, as matas de várzeas, que elas são inundadas no período de cheia, e as matas de igapó, que elas vão ficar nas partes mais baixas do relevo e que vão inundar, né, vão permanecer alagadas, na verdade, durante todo o ano. A gente tem a questão do desmatamento, que eu também já falei muito com vocês, né? O desmatamento da floresta amazônica, ele deu uma caída se a gente for comparar a década de 90 com a década de 2000, mas, né, nos últimos anos, principalmente no fim de 2019 e 2020 e ainda esse ano, no ano de 2021, há um aumento significativo da devastação da floresta amazônica, né? Tanto com a retirada das matas, né, a retirada da floresta, como também com os incêndios, né? Os incêndios muitas vezes causados ilegalmente, né? E aí a gente vê a devastação na natureza, provocando, né, vários impactos ambientais que a gente também estudou nas outras aulas. O relevo, a gente vai ver que a maior parte do relevo da Amazônia é dominada pelas depressões, né? Aqui, ó, vocês estão vendo depressões aqui em amarelo, né? Os planaltos e as planícies, nas regiões mais de rio, né? A gente tem no centro-sul, no Pará e Roraima, a depressão sul-amazônica, né? As principais faixas de terra mais próximas aos grandes rios, as depressões apresentam baixas altitudes topográficas caracterizadas por colinas de 20 metros. Os planaltos eles vão ocupar as áreas mais restritas do estado do Pará, do Amapá, de Rondônia e da Amazônia, e na porção norte de Roraima é ocupada pelos planaltos norte-amazônicos, que configuram o divisor de águas das bacias hidrográficas do rio Orinoco na Venezuela, aqui em cima, ó. Tá vendo? E aí a gente também vai ter o pico da neblina de 2.995 metros, é o ponto mais alto, né, do território brasileiro, que fica aí nessa região amazônica. E além da vegetação, né, a região norte, essa região do Complexo Regional Amazônico, ela é caracterizada por ser uma área com bacias, com as maiores bacias hidrográficas do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, que é a do Rio Amazonas, e dos seus afluentes, né, corresponde a 20% da água doce do planeta, né, e tem a sua origem, né, do derretimento das neves, da neve na Cordilheira dos Andes, lá na Bolívia e no Peru, né? E aí essa neve derretendo dá origem ao rio, que junto com esses outros afluentes aqui, né, vai formar um grande volume d'água e vai permitir a instalação de usinas hidrelétricas, das hidrovias, né, de barcos que vão carregar, vão de um lugar para outro, né, devido a essas hidrovias e, como eu já falei, o potencial hidrelétrico dessas regiões, né, com a energia hidrelétrica gerando mais energia aqui para o Brasil. Então, gente, eu vou finalizar por aqui, né, como eu já disse a vocês, voltem, leiam o livro para que vocês consolidem melhor o conteúdo para as avaliações. Finalizo e nós vemos na próxima aula. Tchauzinho!